Na nuvem. Aí. Recording in progress. Nada como ter um técnico perto da gente, a coisa muda, entendeu? Eu posso usar a imagem daqui e a fala daí. Pessoal, é o seguinte, ó, quem vai dar essa palestra é o Carlos, tá? Então, aí eu vou aproveitar a palestra também. Pronto. Fica virado para você, você monitora, eu uso a imagem. Não tem mais ninguém para entrar, tá tudo bom. Então tá bom. Caramba, estou com dois eu aqui. Boa noite, senhores. Beleza? Boa noite. Vamos rezar uma Ave Maria, só para a gente começar? O pessoal que está aqui também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, o Renato pediu para eu falar sobre a virtude da fortaleza. Já dei essa palestra no meu círculo na quarta-feira retrasada, e como eu já tenho tudo aqui preparado, fica mais tranquilo a gente falar sobre essa virtude, a virtude da fortaleza, né? A virtude da fortaleza é uma das 4 virtudes cardeais, junto com a prudência, com a justiça, com a temperança. Também nós temos a fortaleza. Então, eu vou dar a definição que o Catecismo da Igreja Católica ele dá para a fortaleza. A fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na procura do bem. Então, depois ele continua, vou ler tudo. Fortalece a decisão de resistir às tentações, de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, para enfrentar a provação e as perseguições. Habilita a ir até a renúncia e ao sacrifício da vida para defender uma causa justa. Isso é a definição da fortaleza. Vamos tentar aqui dissecar essa definição, né? Então, a fortaleza, pela definição do Catecismo da Igreja Católica, ela tem duas manifestações, né? Dois aspectos. O primeiro deles é a capacidade de enfrentar, de empreender, de assumir ideias ou tarefas difíceis. Então, um primeiro aspecto da fortaleza é um aspecto ativo. Renato, você pode levar isso. Pode ficar tranquilo. É um aspecto ativo, tá bom? Ativo em que sentido, né? Em sentido de nós tomarmos uma atitude. Atitude de quê? De enfrentar, de empreender e assumir ideias ou tarefas que muitas vezes podem ser difíceis. Tudo isso em prol do bem. Então, qualquer causa do bem, a gente tem que estar disposto a enfrentar as adversidades. Por exemplo, a gente pega a questão aí da sensualidade, né? A mídia, hoje em dia, todinha, né, é dirigida à questão da sensualidade, né? A gente percebe aí mulheres com pouca roupa, novelas com apelo sexual imenso, né? E eles vão criando todo um contexto, né? E que faz a gente que procura seguir a virtude da pureza, da castidade, né? Se sentir meio por fora, né? Meio fora do globo, meio fora do mundo. E aí a gente fica nessa, lá tem o grupinho de amigo, o cara pega, passa uma mulher bonita, olha só, tal. E a gente é obrigado a olhar, né? Se sente obrigado a olhar e também elogiar. Por quê? Porque todo mundo está fazendo, né? E se você não fizer, os caras vão começar a tirar um sarro de você, essas coisas. Então, a fortaleza é exatamente essa virtude que te dá a capacidade de enfrentar essas situações, né? Então, não vou olhar, pronto, não vou fazer essa piada, não vou tirar sarro dessa pessoa, ou não vou tomar essa determinada atitude porque ela não é correta.
não vou desviar esse dinheiro, não vou. Então, a coragem de, mesmo diante de uma circunstância, né, que, entre aspas, exija de você essa atitude, um grupo que exija de você essa atitude errada, uma atitude incorreta, que vai contra os nossos princípios, nós temos que ter a coragem, a capacidade de resistir, de enfrentar. Falar, não, eu não vou fazer isso, eu não vou tomar essa atitude, muito pelo contrário, eu vou tomar outra atitude. Eu estou com dinheiro de alguém, eu vou devolver esse dinheiro para aquela pessoa. Eu encontrei um objeto de alguém, eu vou procurar quem é para devolver. Vai passar uma mulher bonita, eu não vou olhar, eu não vou comentar, né? Então, tomar atitudes que sejam diferenciadas em relação ao meio que você vive. Você tem que ter coragem de fazer isso. E também coragem de empreender. O que é isso, né? Empreender é você criar alguma coisa que vai produzir um resultado, né? Uma empresa, por exemplo, é um empreendimento, né? Você coloca um dinheiro numa determinada atividade para quê? Para obter lucro, para obter um ganho. E também, na vida moral, a gente também empreende, né? Atividades de caridade, atividades de ajuda às pessoas, atividade de amizade, né? Você ser amigo de alguém, às vezes o sujeito está muito mal, todo mundo está se afastando do cara, porque isso é muito comum, né? Quando você está mal, a primeira coisa que as pessoas fazem é se afastar de você, porque, pô, o cara está mal, só vem problema, eu não quero nem ir conversar com esse cara. Então, a gente tem que ter iniciativa de ser aquela pessoa que tem a capacidade, a coragem de ir lá e empreender, ir lá e ajudar aquela pessoa, ir lá e dar uma força, dar fortaleza, se colocar à disposição das pessoas, né? Participar, assumir atividades, ONGs, ou catequese, ou atividades que às vezes vai nos custar tempo, vai nos custar às vezes gasolina, vai nos custar. Então, mesmo assim, a gente tem que investir naquilo que a gente acha certo, naquilo que a gente acha bom, né? Então, a virtude da fortaleza, ela vem capacitar a gente para isso, para a gente empreender, para assumir ideias, né? Para empreender em tarefas que às vezes são difíceis, custosas, que vão levar tempo, né? E a gente tem que fazer, né? Participar aí de um movimento de ajuda às pessoas. Pegou fogo na casa de um amigo, vou tomar a iniciativa de montar um grupo para ir lá e ajudar esse amigo, vamos reconstruir a casa dele, enfim, fazer o que é bom, fazer o que é certo, mesmo que custe para a gente, né? E também um segundo aspecto da virtude da fortaleza é a capacidade de resistir, de aguentar, né? É aquilo que a gente falou agora. Às vezes todo mundo está indo para um caminho, todo mundo está sendo engraçado de um lado, né? Está sendo apoiado de um lado, e a gente vai ser obrigado a ir para o outro, né? Porque não condiz com aquilo que a gente acredita, né? É a história da menina que passa. A menina passou, todo mundo, olha só que gostosa, que isso aqui. É o momento que você vai virar a cara e vai falar, não vou nem olhar porque eu sou casado e não me interessa mais ninguém, né? E aí você é o ridículo, você é o maricas, né? Você é o beato, e a gente tem que ter essa capacidade de falar sou mesmo e não quero saber, é nisso que eu acredito e vou assim para frente, né? Acreditar naquilo que resistir àquilo, resistir à corrente, né? Às vezes a gente tem que nadar contra a corrente. Então, às vezes a gente tem que resistir à corrente em nome do que a gente acredita, da nossa verdade, né? A gente não pode ser hipócrita de pregar uma coisa e fazer outra coisa. A gente tem que pregar uma coisa e fazer aquela coisa mesmo que seja contra tudo e contra todos. Então, a virtude da fortaleza, ela vem capacitar a gente a fazer isso, a resistir à tentação de ir na corrente, né? De ir na correnteza para o lado inverso do que a gente acredita, tá? Do lado do mal, né? Então, a virtude moral, ela dá firmeza, ou seja, a gente bate o pé naquilo que a gente acredita, age como, de fato, com coerência naquilo que a gente acredita e constância na procura do bem. Então, não só uma vez, nem duas, sempre, né? Sempre, sempre, o tempo todo,
a gente tem que ter esse cuidado de ser coerente com aquilo que a gente acredita e ser coerente com a prática do bem, né? Sempre. O Papa João Paulo II, ele se referia ao valor da fortaleza assim: a virtude da fortaleza, ela requer sempre uma certa superação da fraqueza humana. Olha a fraqueza humana aí, né? Uma das fraquezas humanas é essa: é você querer ser popular, você querer seguir a corrente, ser o cara do grupo, né? Querer agradar todo mundo. Então, não é bem por aí. E, sobretudo, do medo, né? Muitas vezes a gente tem medo de empreender, muitas vezes a gente tem medo de assumir uma determinada atividade, ou a gente tem medo de assumir alguma coisa que a gente sabe que vai ajudar e tudo mais, e falar, não vou assumir, eu tenho medo de mais tarde me ferrar, sobrar tudo para mim. A gente não pode ter medo, né? A gente tem que enfrentar esse tipo de fraqueza. O homem, por natureza, teme o perigo, as moléstias, os sofrimentos. Desejo render homenagem a todos os que têm a coragem de dizer não ou sim quando isso custa. Então, a fortaleza é exatamente você saber dizer não ou sim quando custar, quando for difícil, quando a gente estiver remando contra a maré mesmo, né? No trabalho isso acontece muito, muitas vezes vem uma ordem lá, olha, vai chegar um dinheiro aí na tua mão, guarda aí mão, eu vou dar o destino correto para isso. Vai me custar? Vai. Mas, né? E depois enfrentar as consequências. É assim. A vida é assim. Jesus morreu na cruz por causa disso. Ele deu a própria vida. Né? Vamos pensar um pouquinho, né? Como São João Paulo II fala aqui, né? A superação da fraqueza humana. Então, a virtude da fortaleza requer sempre uma superação da fraqueza humana. O que é a fraqueza humana, né? Quais são as fraquezas humanas? Quais são as nossas fraquezas? A gente tem uma breve lista de algumas fraquezas que a gente enfrenta no dia a dia. Tá? A primeira delas, fugir de ideias, tarefas ou deveres só porque são difíceis. A gente tem a mania de ser acomodado, né? Tudo que é difícil, a gente quer ficar longe, né? Tudo que é complicado, a gente quer ficar longe. Isso é o hedonismo, né? O hedonismo é você fugir da dificuldade, você sempre procurar o caminho mais fácil para resolver um problema, né? E a gente tem que ficar longe desse tipo de comportamento, né? São José Maria Escrivá falava uma coisa que sempre me impressionou muito, e isso mexeu sempre muito comigo. Ele falava, a gente tem que complicar a nossa vida, né? O homem de Deus tem que complicar a vida dele. Complicar no sentido de você assumir tarefas que lhe custam, que são difíceis. A gente, para ser alguma coisa, para deixar um rastro aqui, né? Um rastro do bem, um rastro de alguma coisa que a gente fez de fato e que foi bom, que realmente valeu a pena, a gente tem que fazer um sacrifício e complicar a nossa vida, sim. Tem que ter coragem de complicar a vida, né? Complicar a vida no bom sentido, né? Não se meter em confusão, se meter em encrenca, mas complicar a vida no sentido de assumir atividades, coisas ou posicionamentos que a gente sabe que vai custar para a gente. Outra fraqueza, a gente se encolher e parar quando surge um obstáculo que nos desafia. Pô, beleza, tomei um empreendimento aí, vamos em frente, agora vai dar tudo certo, a gente vai, sei lá, ajudar aí, montar uma ONG aí para dar comida para os pobres aí, dar sopa lá na Praça da Sé, por exemplo, né? Um exemplo bem corriqueiro. E, bom, primeiro dia que a gente foi dar sopa lá na Praça da Sé, apareceu lá um fiscal da prefeitura e falou, olha, a gente não pode dar sopa aqui na Praça da Sé. Não pode, essa sopa primeiro tem que ser fiscalizada, primeiro tem que ter... Aí o sujeito pega e fala, quer saber, cara,
fica com a sopa aí para você, não vou fazer mais nada, largo mão, não quero saber mais. Ah, fica aí com a sua sopa, fica aí, joga fora, eu não vou fazer mais droga nenhuma, larga tudo, vai embora e não faz mais nada. Né? Isso aí é uma limitação nossa, a gente tem essa tendência de, no meio de qualquer dificuldade, a gente abandonar a nossa empreitada, né? Então, na virtude da fortaleza, a gente vai enfrentar exatamente isso. Manter a constância. O que é manter a constância? Manter a constância é você perseverar, mesmo diante das dificuldades. Eu tenho dificuldade de exercer determinada tarefa, apareceu algum obstáculo, eu não vou desistir, eu vou fazer de outro jeito, eu vou levar a sopa lá na prefeitura para eles aprovarem, para dar certo, para ir. Então, é aquela coisa de você realmente manter firme o propósito a que você se submeteu, né? E nunca voltar atrás, né? Ah, eu não desviei esse dinheiro, mas, putz, eu vou perder o emprego e tal, isso aí vai complicar minha vida, eu preciso desse dinheiro, vamos fazer o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou desviar isso aí, os caras que se virem. Não, né? A gente tem que ser forte o suficiente para agir de acordo com o que a gente prega, com o que a gente acredita. Outra fraqueza do ser humano é ter medo do sacrifício, é o que eu acabei de falar, né? Eu vou perder o meu emprego, eu vou perder uma grande oportunidade de negócio, não tão lícito, né? Eu vou perder uma grande oportunidade de adquirir determinado bem, que também não foi adquirido de maneira muito lícita, né? Que eu quero, uma furadeira dos meus sonhos, ou então a parafusadeira lá da China, que eu sempre quis, né? E o cara lá roubou e está vendendo aí por R$10. E, pô, se eu não comprar, alguém vai comprar, né, cara? Então, pô, eu vou comprar esse negócio aí. Então, a gente tem que ter a cabeça no lugar e falar, não, isso aí veio de roubo, eu não vou comprar isso aí. Né? Muito pelo contrário, se eu puder, eu até denuncio esse cara porque está errado, né? Se ele tirou de alguém que precisa disso e não sou eu que vou estimular ele a fazer de novo. Então, a gente tem que ter essa noção de sacrificar, às vezes, o que é fácil, né? Sacrificar os nossos interesses em nome daquilo que a gente acredita, né? Outra fraqueza é ter pavor do sofrimento, que nem disse São João Paulo II, né? A gente não quer sofrer. Existe um ditado, né, que a Blitz eternizou numa música até, que diz que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A verdade é essa, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer se sacrificar, ninguém quer sofrer. Todo mundo quer sempre estar na via fácil, lá na via gostosa, na via boa, né? E a gente só cresce na base do sofrimento, não tem jeito. A gente só aprende estudando. Estudando é um baita sofrimento estudar, né? Não é fácil estudar, né? A gente sabe aqui, né, que pô, é trabalho, esses trabalhos aí de final de curso, como chama isso mesmo? TCC, aquelas aulas que às vezes você está doente, você não quer assistir e tem que ir, mas para aprender você tem que se sacrificar, você tem que sofrer, não tem jeito, né? Então o sofrimento faz parte do crescimento. Então a gente não pode ter medo do sofrimento. Muitas vezes grandes santos surgiram a partir do sofrimento. Quer ver um? São Francisco de Assis, né? Então Francisco de Assis, ele ficou extremamente doente, ele estava aprendendo a ser soldado, era recruta, né, no exército, e ficou extremamente doente, quase morreu, né? E a partir desse sofrimento, dessa doença, é que ele foi ler o Evangelho, descobriu toda aquela vocação de fazer alguma coisa pelos pobres, viver a vida dos pobres, e foi o santo que foi, por causa do sofrimento. Santo Inácio de Loyola foi nessa mesma linha. Soldado ferido em guerra, Santo Inácio de Loyola também, na convalescência, no sofrimento, descobriu o Evangelho e virou o santo que foi, inclusive fundou uma das maiores ordens religiosas do mundo, que é a Ordem dos Jesuítas, a partir do sofrimento. Então, o sofrimento é crescimento. A gente não pode ter medo do sofrimento. A gente tem que abraçar o sofrimento como um irmão que vai levar a gente para frente.
né? Vários santos na cama de hospital viraram santos, né? Santa Gorete, ela se tornou santa a partir do momento que ela foi esfaqueada, acho que 9, 10 vezes, pelo sujeito que queria tirar a virgindade dela, e ela não cedeu, e foi esfaqueada e se tornou santa a partir do sofrimento. Ela perdoou, nos últimos momentos de vida dela, ela perdoou o cara. Então, você tem uma ideia, né? O sofrimento leva ao crescimento. Outra fraqueza, ser comodista, que quer viver feliz, vivendo uma vida normal, como todo mundo, ou seja, vida medíocre, e se apavora em pensar em complicar a vida, né? Exatamente o que eu estava falando agora. Você tem na mão aí o caminho, o primeiro do caminho? Não sei de qual, mas eu vou ler. Pode falar. Não, pode ler. Né? São José Maria Escrivá, no primeiro ponto do primeiro livro que ele escreveu, que é o Caminho, né? Ele diz o seguinte: que a tua vida não seja uma vida estéril, seja útil, deixa rasto, ilumina com o teu resplendor a tua fé, com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rasto viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio, e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Ou seja, não seja medíocre, deixa rasto, né? Deixa a marca, faz alguma coisa, né? Deixa alguma coisa para esse mundo, né? Não vive uma vidinha normal, uma vidinha de eu vou sair, eu acordo de manhã, vou para o meu trabalho, volto, assisto televisão e durmo todo dia e noite, chega no domingo, assisto um joguinho de futebol e tá bem a minha vida, né? Não, vamos fazer alguma coisa, né? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que complicar a nossa vida. É isso que São José Maria fala aqui. A gente tem que realmente ir para frente, buscar coisas para fazer, lutas para lutar, porque a gente não está aqui de passar, a gente não está aqui de férias, né? A gente está aqui para crescer, para se desenvolver, né? Para conseguir merecer o céu, né? Para conseguir merecer estar com Deus no céu. Outra fraqueza, ser do tipo mole, frívolo, né? Estou com vontade, estou cansado, né? Eu confesso que eu tenho muito dessa fraqueza, né? Eu estou sempre cansado, não quero. É a fortaleza que faz a gente combater isso, né? E sair do nosso comodismo, sair da nossa moleza, da nossa frivolidade e buscar alguma coisa para fazer. É pegar e meio que usar os seus braços para levantar o teu corpo e partir para a lida, né? Partir para as atividades. Uma última fraqueza aqui que Francisco Fausto cita é ser dos que logo acham que fizeram muito e se cansam de fazer até o que seria o mínimo imprescindível. É mais ou menos também um testemunho que eu dou, né? Durante a minha vida, eu dei 25 anos de aula de crisma na paróquia do Monte Serra, lá em Pinheiros. Desde 85, durante 25 anos, eu dei aula de crisma. Dei aula, coordenei curso, ajudei na coordenação, montamos até pastoral de crisma, fizemos um monte de coisas em relação à crisma, né? E, bom, parei, né? Depois de um certo tempo, outras pessoas assumiram o curso, mudou o padre, enfim, parei de dar aula de crisma, mudei de paróquia, mudei de casa, foi tudo. E parei de dar aula de crisma, né? E a minha mulher sempre falava, você devia procurar uma paróquia aí para dar aula de catequese, para dar aula de crisma, né? Eu falava exatamente isso aqui que o Francisco Fausto está falando, né? Poxa, eu já dei muita aula de crisma, já fiz muito, a minha parte eu já fiz, agora os outros que façam. Os outros que venham aí no meu lugar e façam, né? Então, quer dizer, é um comodismo ridículo, né? Porque tanta experiência que a gente adquire, tanta coisa que a gente pode assomar aí nos cursos de catequese, e a gente guarda isso para a gente, né? A gente deixa de fazer porque já fez muito. Não, quanto mais a gente faz, mais a gente deve fazer, porque a experiência ajuda muito, né? Então, olha, já compliquei a minha vida
e estou toda segunda-feira com o Renato aqui dando aula de Crisma de novo, né? E isso está sendo muito bom, isso está sendo muito legal. Então, graças à virtude da fortaleza, né, do dom, porque além de virtude, a fortaleza é um dom do Espírito Santo. Então, graças ao dom do Espírito Santo, né, graças ao Espírito Santo, a gente pode ter a oportunidade de fazer alguma coisa de bom por alguém, né? Bom, para adquirir a virtude da fortaleza, vocês estão contando tempo aí? Eu não estou contando tempo mais. Mais 5? Tá bom. Nossa Senhora. Bom, tá bom. Vocês me dão mais 10 minutos aí? Cadê o pessoal? 10 minutos? Tá bom. Para adquirir a fortaleza, né? Bom, aquele que possui um motivo, né? Um motivo bom, um ideal, né? Para trabalhar, já tem uma boa fonte, né? Uma boa desculpa, vamos dizer assim, para ser forte, para adquirir a fortaleza. Então, a força de um ideal, você ir em busca de um porquê estar fazendo alguma coisa, ir em busca de uma atividade que seja o seu ideal, né? Que corresponda à sua concepção de bem, isso já é um grande passo para você adquirir a fortaleza. Se meta na encrenca que Deus vai te dar a graça para você continuar, né? Então, busca esse ideal. Procura alguma coisa que você acredite para fazer, porque o resto, com certeza, o Espírito Santo vai te dar a graça para você continuar, né? Segunda coisa, ter fé, né? Um dos maiores exemplos de luta pela virtude da fortaleza foi São Paulo. São Paulo dizia: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude do que nos amou. Então, quer dizer, apesar de ter passado por tudo isso, né, São Paulo manteve a fé, né, não arredou o pé do seu trabalho, do seu apostolado, né, e manteve a constância na sua pregação, graças à virtude da fortaleza, né, graças à virtude da fortaleza. Então, ele, através da fé em Jesus Cristo, do ideal que ele firmou, a fé nada mais é do que a adesão ao projeto de Jesus, né? Então, essa adesão, né, que é a fé, graças a essa adesão, ele foi perseguido, ele foi espancado, ele vivia uma angústia muito grande, uma tentação que ele sofria, ele teve muita tribulação, o povo arrancou a roupa dele no meio da rua, vivia sendo ameaçado de morte, vivia na cadeia, mesmo assim ele se manteve forte, se manteve firme, né? Então, essa tentação mesmo que ele sofria, né? Ele se refere na carta aos Coríntios, por 3 vezes pedi ao Senhor que o apartasse de mim. Quem? A tentação. Mas ele disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se revela totalmente. Então, nos momentos de fraqueza, de desânimo, é a Cristo, a fé em Cristo que a gente tem que se apegar. Por quê? Porque a gente esquece da gente e deixa Cristo agir na gente, né? Então, a gente se esvazia de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas angústias, da nossa preguiça, e deixa Cristo agir, porque dá certo, né? Isso é a fortaleza. Eu acho que deu para a gente... Pois eu tinha mais algumas coisas, mas acho que... Não, beleza, só deixa eu explicar para o pessoal aqui. Que por quê? Seguinte, pessoal, deixa eu virar aqui e voltar. Opa, eu aqui. Então, é o seguinte, proposta do Carlos ter dado essa palestra, primeiro porque eu assisti essa palestra dele a semana passada e fiquei encantado realmente com a forma com que ele preparou a palestra. Eu já tinha assistido outras, mas essa foi a melhor palestra que eu vi ele dar. Então, para mim, me tocou muito, falou muito comigo, e eu estava preparando essa palestra da Fortaleza. Eu falei, mas para que eu vou preparar? O cara está com a palestra pronta. Seria um orgulho, uma soberba minha, né? Aí eu fui forte,
Peguei o meu orgulho, fechei num papelzinho, botei no bolso e guardei minha palestra. E complicou a minha vida. E compliquei a minha vida, porque você não tinha aceitado. Então, dentro do que eu estava lendo na minha palestra, que eu estava com uma outra fonte de palestra, que ele fez a fonte dele, né, no Padre Francisco Fausto. E eu estava fazendo a minha Dom Rafael Cifuentes, que são contemporâneos, né? E Dom Rafael Cifuentes fala o seguinte, ele fala que o homem forte, o homem dotado da virtude e da fortaleza, ele tem que ter um coração de fogo, a cabeça de gelo e os braços de ferro. O coração de fogo para amar apaixonadamente cada convicção depositada por Deus em seu coração. Então, para isso, o coração de fogo. A cabeça de gelo para resistir a todas as tentações humanas que sobrevierem sobre o nosso caminho. Os maus pensamentos, os nossos ouvidos, a nossa língua, os nossos olhos, tudo que tenta contra nós. E por conta disso, os braços de ferro. Os braços de ferro para poder abraçar com uma força enorme todas as empreitadas que Deus colocar na nossa frente. Então, juntando a tudo isso, tomar só muito cuidado para não ter os pés de barro. Os pés de barro, na menor água, viram lama, e aí se foi tudo por água abaixo, que é o pecado, a soberba, a tentação. Então, ter o coração de fogo, a cabeça de gelo, os braços de ferro e não ter os pés de barro. Tomar muito cuidado com esses pés de barro. Então é isso, pessoal. Gente, só mais uma coisa. Finalizando, né? Lembrou. Não, finalizando, o maior exemplo de fortaleza que a gente teve em toda a existência da vida humana, né? Qual foi? Nossa Senhora. Nossa Senhora foi o maior exemplo de fortaleza. Primeiro, com a coragem de aderir a um projeto de Deus que ia completamente contra tudo aquilo que ela estava vivendo, né? Maria aceitou ficar grávida, né? Mesmo sem estar casada com José, mesmo sabendo dos riscos que corria naquela época, até de apedrejamento, né? Se José não tivesse assumido. E Maria teve a coragem de complicar a vida dela e muito, né? E foi lá e assumiu e disse sim, e foi o grande canal da presença de Jesus Cristo aqui na Terra. Graças a ela é que Deus pôde se fazer homem e viver no meio de nós, né? E depois de tudo isso, ela ainda acompanhou Jesus constantemente, olha a constância, né? Sem arredar o pé, acompanhou Jesus, foi fundamental no primeiro milagre de Jesus, né? O primeiro milagre de Jesus, façam tudo que ele vos disser. E ele, mulher, ainda não chegou a minha hora, não quero nem saber, faz tudo que ele disser para vocês que vai dar certo. E depois também na paixão e cruz de Jesus, né? Na paixão, na crucificação, morte, ela acompanhando tudo aquilo, serena, forte, acreditando que aquilo tinha que acontecer, fazia parte do projeto de Deus, aceitando o projeto de Deus, porque a pior coisa de uma mãe é saber que um filho morreu. A pior coisa, a pior dor de uma mãe. Então, você multiplica por 100, porque Maria não só soube que o filho morreu, Maria viu o filho sofrendo e morrendo. E mesmo assim se manteve forte, serena, e não deixou de acreditar um minuto em Deus, né? Aderiu firmemente. E depois foi recompensada, com certeza, na ressurreição. A tradição da igreja diz que ela foi a primeira que recebeu a visita de Jesus depois da ressurreição, e depois, em seguida, foi elevada de corpo e alma ao céu, quando ela morreu na dormição. Então, Nossa Senhora é o nosso maior exemplo de fortaleza, né? De adesão, assim, cega ao projeto de Deus. Que a gente também siga o exemplo de Nossa Senhora, que a gente pode aderir cegamente a tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente. Agora fechou. Fecha a conta e passa a regra. Fecha a conta.